Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Estudo de hoje, desapropriação, ou a aniquilação, tá? Desapropriação ou aniquilação, tá? Vamos entender como que Deus nos mostra isso hoje, tá bem? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Vamos lá. Vamos orar, agradecer o Senhor, dá um like, dá um joinha, compartilha primeiro no canal, mas vamos agradecer o Senhor primeiro pelo dia que Ele nos deu, pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos oferecido, amém? A todos nós, tá bom? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade, por tudo que o Senhor tem oferecido para nós e continua oferecendo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa porta estar aberta ainda, nos esperando. Bendito seja o dia da tua volta e teu santo estudo para nos orientar com o poder do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Preparação ou aniquilação, tá? O que a Bíblia nos mostra? E que aqueles povos foram destruídos, desapropriados. O que a Bíblia nos mostra sobre isso? Estamos falando aqui de um povo que se tornou rebelde, né? Nós vamos entender. Deus o expulsou para que se dessem aquela terra para o povo de Israel. O povo que nós estamos falando ainda são os cananitas, os cananeus, né? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23, para nós entender melhor. Êxodo capítulo 23, a partir do verso 28. Está escrito assim, ó. Também enviarei. A briga aqui, nós vamos entender que é de Deus. Deus não queria que seu povo brigasse, entrasse para tomar a terra na briga. Aqui o negócio era com Deus. Então olha o que ele fala. Também enviarei vespas diante de ti, que lance, os aveus, aos cananeus, aos ateus, diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras dos campos não multipliquem contra ti. Pouco a pouco lançarei de diante de ti, até que te multipliques, e pôs suas terras, e te darei as posses das terras por herança. Até aqui, o versículo 30. Veja que é Deus que falou que ia mandar as vespas para expulsar aquele povo dali. Povo idolatra, né? Povo que fazia tudo errado. Festas de bruxas, né? Veja que o plano de Deus era desapropriação. Não era matar ninguém também. Não queria que o povo de Israel fizesse isso. Por isso que ele tomou a providência. Mandou as vespas, né? O interesse de Deus aqui era desapropriação. Expulsar as nações ímpias, feiticeiras, bruxas que ali tinha. Povo que consultava os mortos, que fazia até sacrifícios, né? Para colocar ali quem? O seu povo, Israel, né? Nessa terra. Você perceberam que o plano de Deus não era guerra. Já deu para perceber. Veja que Deus não queria que Israel lutasse. Ele lutaria. Era Deus que ia lutar, mandando os vespões contra aquele povo. Tá? Contra os ímpios. Êxodo 34 também,
já estamos aqui em Êxodo, né, 23, vamos aqui para o Êxodo 34, também dá um spoiler para nós aqui. Êxodo 34, versículo 13, à frente, fala assim, ó, mas derribareis os seus altares, Deus dá uma ordem para eles, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos. Ali era cheio de postes de ídolos, obeliscos, entendeu? E aí Deus fala, porque não adorará outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores desta terra. Não suceda, Deus não queria que o povo dele se misturasse, fazer essa aliança com aquele povo. Não suceda que se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando alguém, olha que eles faziam isso, né? Com vídeos, né? E comas dos seus sacrifícios. Se afaste deles. E tome mulheres das suas filhas também. Falou, não deixe que isso aconteça. Tá? Para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se como seus deuses. Faça que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Falou, se eles se misturarem, vai ser se prostituir também. Não deixe que os filhos se misturem com eles, casem com aquele povo. Os cananitas eram povo bonito também, mulheres bonitas. Queridos, não farás para ti deuses fundidos. Deus fala aqui, né? Até o verso 17. Amados, aqui, quando Israel se apropriasse da terra deles, o que deveria fazer? É o que nós lemos. Não se prostituir. Você também pode ver no livro de Deuteronômio. Você pode ir no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio no capítulo 7. Você pode chegar aqui em Deuteronômio no capítulo 7. Dá só uma olhada. Versículo 5, né? 7, 5. Está escrito assim, ó. Porém assim lhe fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, são os postes ídolos, também, né? Ali tinha colunas também, que eles faziam, né? Cortarei os seus postes ídolos, tá? E queimareis as suas imagens de escultura. Olha o que Deus está falando também. O povo não poderia se misturar. Um tipo de pessoas assim, que seria e teria que destruir tudo isso, né? Veja a preocupação aqui de Deus, né, para com o seu povo de Israel, não era se prostituísse, não era para ele que ele se prostituísse com religiões pagãs, não era que ele se misturasse com esse povo. Era a preocupação de Deus. Deus queria que eles, né, queimasse até os bosques, meu irmão, onde eles iam fazer cultos, tá? Onde as nações adoravam seus deuses nos bosques. Deus não gosta que você vai lá nos bosques. O que você vai fazer lá, meu irmão? A história se repete. O que você vai fazer lá no bosque? Levar uns papel com oração e queimar? Dizendo que está adorando a Deus ali no bosque? Você está vendo o que Deus está falando aqui? Deus destruiu até os bosques. Mandou destruir. O que você vai fazer lá então, queridos? Com um monte de papel, queimando, dizendo que é orações do povo, quer dizer que só aquelas orações que valem. O que você faz na sua casa o ano todo não vale. Só aquela ali que vale. Toma cuidado, queridos.
Isso é um ritual, viu? Isso é uma coisa criada pela igreja. Doutrinas da igreja. Quer dizer que aquelas orações que você vai levar lá para queimar papel, dizendo que é oração para chegar ao Senhor, quer dizer que aquela que vale. As outras não valem. Pessoas que vão lá no bosque fazer sacrifício. Leva galões de água nas costas, dizendo que está fazendo sacrifício. Me ajuda aí, queridos. Deixa Deus ser Deus na sua vida e segue a palavra de Deus. E ponto final. Queridos, quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas, das conquistas, vemos que ela utilizava, termos que descrevem, a desapropriação, a expulsão dos habitantes da terra prometida. É esse sentido aí. Por outro lado, os textos que falam que Israel deveria destruir alguma coisa se referem especialmente aos objetos que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Tá? Objetos inanimados, como artigos de adoração pagã, objetos dedicados, a deuses, a deusas, a destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares, constituímos os princípios centros de religião cananitas. Aquilo ali era um ato de adoração a deuses, tá? A Guerra Santa se dirige à cultura, à sociedade corrupta de Canaã. A Guerra Santa. Queridos, todos os habitantes de Canaã e todos os habitantes de Canaã e os que individualmente reconheceram também a soberania de Deus, antes ou durante a conquista de Canaã, puderam ser salvos, sabia? Por meio da, imigração. Por meio da imigração, eles puderam ser salvos. Tá? Alguns. A única parte da população cananeia, condenada à destruição, conquistaria naqueles que se retiram para as cidades fortificadas, daqueles que saíram para as cidades fortificadas, e continuaram a se rebelar de maneira, obstinada contra o plano de Deus para os israelitas, que Deus tinha colocado ali, o plano de Deus para os israelitas, que endureceram o coração daquele povo. Quando nós analisamos e lemos a Bíblia, vemos que a intenção de Deus não era matar esse povo cananeus, e sim expulsá-los dali, da terra que Deus tinha prometido para Israel. E que eles não fizessem a prática nem se misturassem com aquele povo. Tá? Portanto, assim como o rei do Egito, meu irmão, endureceram o coração e se apegaram à cultura pagãs, a tal ponto que Deus eliminaria a sua cultura, isso significava que eles também deveriam ser eliminados, aquele povo cananeu. Da mesma forma que aconteceu no Egito, a história se repete, estava acontecendo ali naqueles cananeus, tá? Os cananitas. Agora, quais os elementos dos seus hábitos, do seu caráter que precisa ser eliminado? Porque nós vimos aqui vários relatos nos estudos de ontem e hoje dos hábitos que eles tinham.
E os seus? Quais são os hábitos que você acha que deve ser eliminado da sua vida? Hã? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você pode ser um cananita? Se você e eu desenvolver a mesma idolatria, adorando ídolos, praticando feitiçaria, bruxarias, adorando ídolos, todos nós vamos ser destruídos, assim como aquele povo pagão foram. Deus precisa eliminar o pecado. Para fazer nova terra e novo céu, tem que eliminar o pecado. Se você está dentro dele, com certeza você vai ser eliminado. Porque Deus, meu irmão, ele não muda. O que ele fez lá com o Egito, ele vai continuar fazendo. Ele tem que eliminar o pecado. Tá? Para ter uma terra nova, tem que ter o pecado. Lembre-se que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Tá? Deus odeia o pecado, seja na sua vida ou na vida de outros ímpios. Pecado é pecado. Não interessa o tamanho dele. Tá? Lembre-se que Deus ama o pecador arrependido, viu? E oferece para ele, sabe o quê? Quando ele está arrependido? Graça e misericórdia. Não só isso, mas graça e misericórdia e perdão. Meu irmão, quais são os pecados acariciados que você gosta? Que você defende? Que você continua fazendo? Pensa nisso. Porque é que nem eu falei, o padrão de Deus não muda. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E ele vai vindo arrastando o seu povo até a terra prometida, mas ele vai limpando tudo. Não pode entrar na terra prometida com pecados acariciados. Passando a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido, dos seus amigos, dos seus vizinhos, não pode. Pecado é pecado, querido. Não importa o tamanho dele, é pecado. E Deus vai eliminar os que estão fazendo pecado, que nem ele fez com os cananitas, com aquele povo do Egito. Deus deu tempo. Deus está dando tempo. A porta da graça está aberta. Deus está te dando tempo. Deus fechou a porta lá em Noé. Deus fechou a porta em Jericó. Deus fechou a porta para os cananeus, meu irmão. Deus vai fechar a porta no último dia. Tem um prazo. Tem um tempo certo para Jesus voltar. Ele não está adiantado nem atrasado. Ele só vem no tempo certo. Nós já estamos aí no calendário judaico mais de 2000 anos que Jesus foi embora. Meu irmão, é tempo, viu? Para o povo se arrepender. Estamos chegando no fim. No calendário judaico é 2027. No calendário gregoriano já passou. Se você, meu irmão, adora algum pecadinho aí, vai se afastando dele. Porque desse jeito fica difícil entrar na Terra Prometida. É isso aí. Deus não baixa o padrão. Deus eleva o padrão. Próximo estudo. O livre arbítrio. Você tem ele, eu também. Aí está o grande problema também. Você acha que tem um livre-arbítrio e você pode fazer tudo o que você quer.
Não é bem assim. Vamos entender isso amanhã de manhã, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal. Vamos junto, mostrando para as pessoas o que Deus está nos preparando para a Terra Prometida, amém? Tchau, pessoal, até amanhã. Que Deus tome conta de vocês aonde vocês estiver. Se inscreve aí no canal aí, ajuda aí. Vamos juntos, seja um pregador também. Amém? Tchau.